Eu tenho uma cena quando eu era novinho, que foi, eu lembro até hoje, quando eu fecho os olhos, que a primeira vez que eu andei de avião, e o avião subiu, né? E eu olhei para a cidade, assim, na janelinha pequenininha do avião, né? E eu falei, caramba, cara, eu acho que eu sou um nada perto disso tudo, né? Então, pro Estado, se eu morrer aqui ou não, eu sou só uma estatística, não vai fazer diferença nenhuma, né? E aquilo me colocou muito no meu lugar de, cara, você é muito pequeno perto do mundo, perto do universo, então, né? O próprio planeta Terra, o nosso sistema, que é muito pequeno perto de coisas que existem que a gente não tem nem noção. Sejam todos muito bem-vindos ao Carreira e Negócio. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo Rafael Rodrigues, que é empregado CLT e empresário em paralelo. Aliás, CLT eu não sei por quanto tempo, ele vai contar para a gente um pouco sobre isso aí, mas empresário com empresas diferentes, setores completamente diferentes. Aliás, eu acho que é importante comentar isso, né, Rafael? Você está empreendendo dentro de um setor que é da registro de marcas e patentes, além de uma empresa dentro do segmento alimentício, e tem uma terceira empresa vindo aí dentro do setor químico. Então, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que essa sua história vai ajudar muita gente a se motivar a empreender também. Seja bem-vindo ao Carreira e Negócio, Rafael. Legal, Paulo. Eu quero agradecer aí o convite, né? Dizer que é um prazer compartilhar, lógico, em alguns minutos aqui um pouquinho da minha história, passar muitos insights, dicas, né? Erros que eu cometi, que nem só de acertos é feita a vida do empresário, a vida de qualquer pessoa, né? Mas a gente aprende a lidar com isso. E eu sempre tenho uma visão muito legal, assim, eu sempre tento passar um pouco da minha história, do que eu aprendi, para que outras pessoas consigam também crescer, evoluir de alguma forma, em algum ponto de sua vida, de uma forma mais rápida, né? Sem precisar passar por todo esse processo, já passando algumas dicas ali do caminho. Então, para mim é um prazer compartilhar com vocês aí todas as informações que eu puder. Perfeito, perfeito. Rafael, acho que eu devia comentar isso aqui, que você, para quem está assistindo, né, você é advogado de formação, trabalha no setor bancário e tem as empresas que eu já comentei nos setores diferentes. E eu queria que você comentasse um pouquinho para as pessoas o que você realmente faz no seu dia a dia, onde você está nesse momento na carreira. Legal. Então, hoje, acabei me descobrindo em vários lugares, né? Conhecendo vários lugares, várias formas de obter renda, né? Querendo ou não, o sistema é capitalista e a gente precisa, de alguma maneira, se encaixar nesse sistema e existem diversas possibilidades. Isso que é o legal. Tem espaço para todo mundo, tem lugar para todo mundo, tem atividade para todo mundo, das mais variadas formas. O que a gente tem que entender um pouco, então, é como funciona esse jogo, né? E eu me encontrei no mundo dos negócios ali. Então, hoje eu sou sócio de uma empresa de registro de marcas e patentes, né? Também sou advogado, a gente tem um escritório de advocacia ali em parceria com outros colegas. Não fico muito no escritório, não gosto muito de advogar ali, peticionar, ficar fazendo petição não é muito minha praia. Então, deixei lá para os outros advogados essa etapa. O que eu faço normalmente é ponte até dos meus próprios clientes ali, quando surge alguma necessidade, né? Porque a gente desenvolve muito contato no registro de marca e patente. A gente está todo dia lidando com pessoas de negócios também, que estão registrando suas marcas e afins. Então, a gente notou que não é só o registro de marca, a gente precisa ensinar as pessoas a profissionalizar os negócios, a desenvolver as áreas de um negócio e afins. Como a gente tem essa expertise, essa experiência, até pela minha formação, em direito, marketing digital, administração de empresas, a gente quer repassar isso para os clientes. E nesse segundo semestre também a gente vai lançar vídeos no YouTube, dando dicas de negócios, empreendedorismo, cursos, a gente quer lançar em uma série de outras coisas. Outras áreas, hoje eu ainda sou funcionário do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, está em voga agora porque, para quem gosta de investimentos, né, as ações do Banco do Brasil estão muito baratas. Até o Thiago Nigro comentou ali no Instagram na semana anterior, né, numa entrevista que ele estava fazendo com o Barsi, a respeito mesmo dessa oportunidade que é o Banco do Brasil. Lá eu passei por diversas áreas, então comecei na central de atendimento, isso me deu uma experiência tremenda em vendas,
que hoje eu aplico isso muito no negócio, treinamentos, até para o pessoal da nossa empresa ali, que é Kalash Marcas e Patentes. Depois eu fui para a área jurídica do banco, trabalhar com juizados especiais e afins. E, por fim, eu estava na área agro, de agronegócios ali. Então, todos os contratos, eles vêm aqui para Curitiba, né, que as agências fazem no Brasil inteiro, nessa área agro. A gente analisa toda a documentação ali, se está tudo certinho, manda de volta lá para a agência, o cliente assina o contrato, que a gente mesmo que editou, e depois a gente libera o crédito rural ali, seja Pronaf, seja custeio, tem várias formas ali de crédito. Porém, como o mundo dos negócios, do empreendedorismo, né, se tornou algo muito maior, eu tive que, de alguma forma, optar, né? Chegou uma hora que o negócio fica tão grande que a gente tem que escolher. Então, hoje eu estou de licença do banco, já estou quase de saída ali. Então, eu volto para o banco agora em agosto, provavelmente só para assinar minha exoneração ali. É um ciclo que se encerra, né? Eu tenho refletido muito sobre isso. Eu fiquei quase 10 anos no Banco do Brasil. Então, eu entrei lá de 2012 para 2013, levei 3 anos fazendo concurso de bancos para conseguir entrar, e depois eu vou contar um pouquinho mais para frente aí dessa história, como que foi essa jornada de concurseiro e afins, né? E também agora a gente está com um projeto muito legal, que é uma empresa no setor alimentício. Então, tem uma área, um novo espaço aqui em Curitiba, que vai ser inaugurado com várias áreas gastronômicas aí, que vai ser o futuro da cidade, e a gente estará com um box ali, que vai ser o nosso primeiro modelo de franquia que a gente pretende nos próximos anos expandir para todo o Brasil. Logicamente que, como eu trabalho com registro de marcas, já faço contrato de franquias, tenho clientes nessas áreas, muitos amigos de restaurante, a gente traz um pouco dessa bagagem, né, para aplicar. E, por fim, só para a gente finalizar, para não me estender muito, né, até advogado gosta de falar, né, você dá oportunidade, a gente fala demais. Eu tento até ser um pouco mais sucinto, mas, por fim, tem um outro projeto que, trabalhando com registro de marca, me surgiu também, que é a questão do hidrogel. Então, para quem não conhece, tinha um cliente que queria registrar a fórmula do hidrogel, depois ele se desinteressou pelo produto e a gente foi aprimorando esta fórmula. Ele descobriu como desenvolver a versão nacional do produto a um preço bem mais baixo do que vem lá do exterior. Chega a custar quase 10 vezes menos esse preço do que vem lá fora. Só o pessoal entender rapidamente. Então, o hidrogel é como se fosse um gel de cabelo, só que ele é em pó. Quando você mistura com água, ele retém a água e você coloca no momento do plantio. Qual que é a vantagem disso? A planta consegue ficar ali, esse nacional que a gente desenvolveu, em torno de 10 meses sem irrigação, e ela tira a água ali, os nutrientes, o que ela precisa, né, de H2O, não todos os nutrientes, você tem que adubar, tem outros sais e afins, mas ela tira esses nutrientes do gel ali, a água, o que supre um pouco essa necessidade, sem a necessidade da irrigação. Então, basicamente, isso é só um novo projeto que está surgindo aí, eu estou compartilhando já desde o comecinho. Não, mas muito, muito legal, porque você está compartilhando frentes diferentes. O que eu estou gostando de ouvir, Rafael, é que, na verdade, parece que você está construindo um conglomerado de empresas que, apesar de talvez elas serem de setores diferentes, elas têm interação, especialmente o escritório de marcas e patentes, que te permite ter uma capilaridade, conhecer vários empresários, e está te ajudando a crescer seus negócios em frentes diferentes. É isso mesmo, né? Exatamente, você conseguiu fazer a leitura correta, Paulo. Inclusive, eu acho que a gente, enquanto empresário, essa é uma das maiores virtudes. Então, a gente tem que deixar o nosso poder criativo e essa ambição de querer crescer, identificar novas áreas, sempre ativo, né? Que é o que nos alimenta. Eu estava lendo até uma matéria ali no Valor Econômico semana passada, salvo engano, não sei se foi no Valor Econômico ou outro jornal, mas enfim, o que interessa da matéria? Eles estavam falando que negócios, eles têm uma teoria que se explica que são dos jogos finitos e dos jogos infinitos. Então, o que diz essa teoria? Jogos finitos são aqueles que você joga até chegar no final, acabou, morreu ali o jogo. Empresa, a gente tem que aplicar a lógica dos jogos infinitos, que são aqueles jogos que nunca têm fim. Então, você sempre tem que ir construindo, correndo atrás, inovando, trazendo mais coisas, porque o mercado é dinâmico, nunca para, e o tempo também não para, né? Se você parou ali para deixar a empresa estável, você acha que, não, eu vou construir, vou estabilizar e vai ficar assim. Você vai ficar para trás porque a concorrência vem sempre te engolindo. Inclusive, outros projetos que eu tenho daí na empresa de registro de marca, como a gente trabalha
com empresas que estão começando, e eu estou desenvolvendo funcionários dentro da empresa para isso, que estão fazendo suas faculdades, graduações, é trazer o marketing e a parte contábil, porque o cliente chega ali para registrar sua marca, está montando um negócio, então convém a gente já oferecer o marketing, já oferecer a contabilidade, derivar outras coisas. Então, esse acho que é uma das grandes sacadas. Você tem um negócio, muitas vezes a pessoa quer só replicar ali, e você começa a ver, poxa, mas aqui me dá ponte, eu tenho network, eu já tenho contato com o cliente, basta eu oferecer um novo serviço e o cliente, pelo menos que feche ali 10% dos meus clientes, já é um número maravilhoso. Você tá fazendo upsell nesse caso, né? Você está aproveitando o mesmo pool de clientes e conseguindo fazer mais vendas. Ou seja, toda a lógica que você está trazendo até agora é fantástica, né? Aliás, só um comentário. A ideia dos jogos infinitos, a ideia do jogo sem fim, né? Foi criada pelo Simon Sinek e a correlação que ele faz, eu acho que eu só vou colocar isso para o pessoal entender, é que o objetivo de uma empresa feita para crescer, feita para durar, não é ganhar o jogo, mas é ganhar o jogo, o campeonato e ser convidado para participar dos próximos campeonatos e seguir na boca do cliente, né? Com os clientes interessados. Então eu acho muito legal ouvir você falando isso, porque isso não só está em linha com o que você está me dizendo de aumentar os serviços, mas também está em linha com uma coisa que eu tenho certeza que você traz, que é qualidade e ética, né? É legal que você tocou nesse ponto de qualidade e ética, né? Porque a questão da Kalash, um dos motivos da gente ter fundado a Kalash, que é a nossa empresa de registro de marcas, é justamente para trabalhar num segmento diferente do mercado, ali numa forma diferente de que grande parte das empresas desse setor trabalham. Na verdade, eu acho que o seu propósito, o propósito das empresas está muito claro, então fica fácil fazer a leitura, né? Você tem uma visão boa e está explicando de uma maneira clara, e imediatamente eu consigo entender onde você quer chegar no futuro, como está indo. Então, acho que é mais uma questão sua do que minha. Eu simplesmente estou fazendo a leitura do que você está me trazendo. Rafael, só fazer uma pergunta. Eu sei que você fez primeiro o caminho do concurseiro, né? Que é uma rota bem dolorosa, assim, bem sofrida. E eu quero ouvir um pouco mais essas histórias, mas eu só fiquei curioso, de onde veio essa veia empreendedora? Foi algo que veio de família? Foi algo que você absorveu na faculdade? Porque como você tentou o concurso primeiro, eu fiquei na dúvida. De onde isso saiu para você? Na verdade, é assim, a minha meta sempre desde o começo, né? Então, eu trabalhei no setor privado ali quando eu era pequeno, e fins pequeno, digo 12, 14 anos, não poderia trabalhar naquela época porque a legislação proíbe, mas como meu avô tinha uma van escolar, a gente dribla a legislação, né, com a família ali, afins, e trabalhei com meu avô na van ali para ter meu dinheirinho e afins, porque eu queria sair, queria comer um lanche diferente no colégio que não tinha. Mas esse é o grande lance, porque a minha realidade, toda a minha família sempre foi. Meus avós trabalharam na Copel ali meio que concursados. Meu pai trabalhava no Banestado. Meu padrinho, então todo mundo sempre foi CLT ou trabalhou em algum concurso. E a lógica que eu tinha era a lógica do mercado de trabalho e da estabilidade, né? Então eu sabia que eu teria que trabalhar, porém, no setor privado não teria estabilidade. A gente sabe que o setor privado ele é muito bom para pessoas boas, depois que você já tem um bom currículo e afins, porque você consegue ir muito mais longe, muito mais rápido, né? Então, o potencial do setor privado de você virar ali um chefe, um gerente numa empresa, eu acho mais rápido. O setor público, às vezes, ele é meio travado por causa das regras e afins, conflito de interesse e tudo mais, mas chegando ao ponto. Então, eu queria ser o juiz do trabalho. Daqui a pouco eu já vou contar a história dos concursos ali. Veio a reforma trabalhista em 2016, quando eu estava saindo da faculdade. Então, desde o quarto ano da faculdade, eu já fazia muito concurso e eu viajava o Brasil inteiro de avião e afins. Fui para Minas, Rio Grande do Sul, TRT, eu tentei o de Santa Catarina, então fazia TRT e concurso para juiz e afins. De repente, a reforma trabalhista me jogou um balde de água fria e eu já tive o feeling ali na hora, eu senti que realmente a Justiça do Trabalho iria dar uma enxugada, não acabar, porque um conflito ou outro sempre surge, mas foi o que aconteceu, né? Os processos trabalhistas caíram ali de 50%, 60%, 70%, e a Justiça do Trabalho
acabou sendo diretamente atingida pela reforma, querendo ou não. Então, do nada, vinha fazendo uma formação na faculdade para ser juiz do trabalho e eu me vi com o meu sonho, digamos assim, naquele momento, indo por água abaixo, né? E eu tinha duas opções. Até pela minha vida de concurseiro e de meu próprio vestibular, assim, eu levei uma paulada bem forte ali quando eu fui fazer o vestibular, que também eu já vou contar depois dessa história. Eu me vi sem chão ali e eu tive que levantar a cabeça e tirei o ano de 2016 a 2017 para refletir um pouco sobre a vida também, porque durante a faculdade eu fiz federal, né, e os professores castigam bastante a gente, lógico. Eu tive o privilégio de ter aula com o Sérgio Moro, com o Fachin, que hoje é ministro do STF, com várias pessoas brilhantes, mas ao mesmo tempo existe uma cobrança. O Fachin do STF, às vezes ele colocava na prova rodapé em latim de página, falava, pô, é um negócio que você fala, cara, é surreal, e aquilo me gerou um estresse muito grande. Então, quando eu me vi sem chão em 2016 para 2017, falei, eu vou tirar um ano, primeiro, para eu descansar minha mente, para eu me encontrar e para eu pensar numa nova estratégia, o que eu vou fazer da minha vida, o que eu vou fazer para o meu futuro. E aí, estudando sobre isso, lendo livros e afins, eu descobri a regrinha dos 4 quadrantes ali, né? E quando você precisa oferir alguma renda, então você pode ser empregado, autônomo, empresário ou investidor. São formas de você ter algum ganho ali de capital. Empregado, você pode ser privado, e aí eu já tinha passado nos meus 14 anos por isso, falei, empregado privado, acho que não é para mim, não vai rolar. Empregado público, eu já trabalhava no Banco do Brasil, já vinha ali estudando para ser juiz do trabalho, e aí também achei que não convinha mudar de área, ali ia ter que mudar da área trabalhista, que eu já estava estudando um monte para outro setor, também não queria. Como autônomo, eu comecei a advogar nesse período para sentir um pouco do que era ser autônomo, mas, como falei no começo, putz, advogar ali nunca foi minha praia, né? Nunca fez meu coração bater mais forte, eu sempre busquei muito propósito nas coisas. Investidor, maravilhosa a área, mas eu não tinha o dinheiro suficiente ainda, então precisava achar uma forma de conseguir dinheiro mais rápido para eu conseguir me tornar um investidor, ter algum capital, né? Porque para quem investe, a gente sabe que no começo rentabilidade é muito baixa, então não faz tanta diferença à medida que você vai tendo grandes capitais e afim, uma grande soma, né, de capital, aí sim que o investimento começa a trazer números e afins e a mágica começa a acontecer. E a forma de eu me tornar investidor mais rápido, de eu juntar esse dinheiro que eu encontrei, a melhor forma era montando negócios, porque com empresa você não tem teto, você não tem limite. E aí, com essa estratégia, eu falei, poxa, mas como concursado, eu tenho lá até o teto da Constituição que eu vou ganhar. Hoje acho que está 36 mil no máximo. Como empresário não tem limite. Logicamente que a gente tem que separar pessoa física da pessoa jurídica, mas a gente tem PLR, distribuição de lucros, existem outras coisas, então foi daí que surgiu o Tino empreendedor e afins. No começo é muito difícil, porque você enfrenta barreira familiar, ainda mais a minha família, que sempre todo mundo trabalhou, teve estabilidade, afins, então todo mundo olha com aquela desconfiança, né? Porque meu pai não tem nem noção do tanto de dinheiro que gira numa empresa, como que funciona, que não é assim, a gente não está jogando. Existe todo um processo, é tudo estruturado, a gente tem uma porrada de planilha financeira, meta de crescimento, acompanha mercado, números, dados, tem uma série de variáveis que a gente vai trabalhando. Então, foi aí que começou essa questão do empreendedorismo na minha vida, foi assim que ele surgiu. E eu acho legal esse comentário, né? Óbvio, a gente não tem teto no concurso. O teto é bem claro, bem definido. No mercado CLT, o teto já não é tão definido, né? Você pode se virar um CEO de uma empresa, ganhar alguns milhões por ano, bônus gigantescos, mas como empresário, a troca que você faz é, ok, estou trocando algo que é garantido nesse nível por um potencial muito superior lá na frente. Você está fazendo essa aposta e eu te conhecendo, eu tenho certeza que é uma aposta muito consciente, né? Você está analisando todos os dados, está seguindo todos os caminhos. Mas principalmente você vai numa escola pública, você não vê ninguém lá, eu quero ser dono de empresa, eu quero ser empresário e afins. Eu quero só terminar meu ensino médio ali, quem sabe fazer uma faculdade
particular, né? Porque há essa inversão, né? Normalmente o pessoal da escola particular vai para a escola pública, para a faculdade pública, né? E o da escola pública vai para a faculdade particular e quer ingressar no mercado de trabalho. É mais ou menos essa formação, né? E também negócios, exatamente como você falou. O risco é muito maior, mas também o potencial de ganho é muito maior. Tem que conhecer, eu sempre aconselho, tá? Para quem quer entrar nesse campo, você tem que conhecer um pouco do teu perfil. É a mesma coisa como investimento. Você tem aversão a risco, você vai entrar no mercado de ações, de opções, então, que é uma loucura maior ainda. Você vai já mais por uma renda fixa, você vai identificando o teu perfil, o quanto você suporta ali de adversidades. E tem chão, como eu falei, tem chão, tem campo para todo mundo. Tem gente que gosta de empreender como eu, que gosta de investir em ações, que gosta de se expor mais ao risco, principalmente agora, enquanto ainda sou novo, né? Já estou com 30 anos, não tão novo assim. E tem gente que eu vejo lá pelo banco, quando eu trabalhava. Tinha gente que a vida da pessoa era aquelas 6 horinhas ali do Banco do Brasil até se aposentar e estava maravilhoso, e a pessoa era feliz e está tudo bem também escolher esse tipo de carreira, de profissão. Acho que a gente tem que achar nosso lugar no mundo, onde a gente se encaixa, que isso é o mais importante. Perfeito, perfeito. Bom, só para a gente continuar nesse assunto, como é que você consegue fazer um comparativo da vida do CLT versus, nesse caso, um concurso público, né? No caso do banco, versus a vida, o dia a dia do empresário? Como é que é a diferença das duas coisas? Todo mundo acha que quando você empreende, cara, o Rafael tá andando de BMW, tem um baita apartamento, tem casa na praia e afins. Só que para a gente chegar nesse nível, existe um grau de investimento mesmo físico, mental, dedicação, que é surreal, que no Banco do Brasil, principalmente por ser um emprego público ali, com concurso estável, eu não tinha. Então, o Banco do Brasil era 6 horinhas ali, tranquilo de trabalhar. Às vezes eu trabalhava das 7 a 1, de vez em quando mudava o meu horário, trabalhava das 11 até 5 da tarde, mais ou menos. Então, não tinha uma cobrança excessiva, ia lá, fazia meu trabalho. Sempre fui um dos melhores do banco, tá? Isso já vem de fora, todo mundo olhava, nossa, mas por que você se dedica tanto? Eu sempre ganhei muito prêmio, muita coisa, mas não era só no banco. O fato de eu me dedicar muito lá dentro é porque eu já me dedicava muito fora e ali era só um reflexo da minha personalidade, assim, sabe? Então, ali eu me dedicava muito, mas não ao que eu me dedico, por exemplo, à minha empresa. Às vezes tem dias que eu acordo às 5 da manhã, começo a organizar marketing pessoal, estratégias, 8 da manhã já começa nosso comercial e eu vou até 10 da noite. Então, é um negócio, uma coisa que você nem pode, porque a legislação até veda, né? Quando você está ali como CLT ou como empregado público, esses excessos de jornada. Às vezes eu trabalho sábado, domingo, mas ao mesmo tempo eu posso, de vez em quando, fechar minha agenda e tirar uma semana no meio do ano, pagando bem mais barato do que pegar as férias do final do ano e desfrutar de um lazer num espaço tranquilo ali, sossegado, para relaxar minha mente. Então, tem um lado que é mais puxado mesmo, mais pesada a carga de trabalho, de tomar decisões, de estar sempre pensando, mas ao mesmo tempo tem um lado que é muito gostoso, de você poder usufruir de coisas que eu sei que hoje eu usufruo de bens que se eu tivesse no banco, por mais alto que fosse meu cargo, eu não conseguiria usufruir. Então, entra nessas escolhas, né? Por isso que é interessante conhecer os caminhos e entender, será que eu quero correr risco, mas os benefícios aqui estão mais adequados ao meu perfil, ou quero algo mais estável, me contento em ter uma vida mais mediana, digamos assim, como 90% das pessoas têm, né? Porém, eu vou ter uma vida mais enxuta e um ritmo de vida mais tranquilo, como eu tinha no banco, trabalhando 6 horas ali. Se eu disser que é um negócio absurdo, não era um negócio tranquilo, assim, de levar. Mas foi um negócio que talvez, até por não ser tão pesado, te ajudou, né? Porque você conseguiu usar isso como uma ponte, você conseguia ter suas despesas pagas e se focar na sua empresa depois da sexta hora de trabalho, né? O fato do setor bancário, então, via de regra, no setor bancário, a jornada é de 6 horas. Me ajudou porque me deu espaço para eu construir outra empresa no tempo que me sobrava. A gente tem que ter consciência também que muitas pessoas trabalham das 8 às 18 e às vezes tem 2 horas de ônibus para chegar no trabalho, tem que sair 6 da manhã de casa e vai chegar às 8 horas da noite. Como é que uma pessoa
com essa jornada de trabalho, vai conseguir montar uma empresa, vai chegar em casa cansado, ainda precisa fazer suas necessidades lá básicas, né, da pirâmide de Maslow, lá, que é alimentação, higiene e afins. Perfeito, eu achei que essa descrição foi perfeita. Começando do ponto de que você, às vezes, vai ter que aceitar uma certa situação que não é tão prazerosa, né? Mas se você coloca isso como prazo de validade também, né? Você entende, vou fazer isso porque eu quero chegar no próximo passo e começa a procurar as oportunidades, estudando, utilizando o tempo livre, se focando, se esforçando para crescer. Achei que a sua fala foi maravilhosa nesse sentido. E, Rafael, eu só queria entender uma coisa. Você tem alguma rotina, algum tipo de preparação mental para poder conseguir tocar todas as iniciativas que você está trabalhando em paralelo? Eu tenho porque a minha vida, desde o começo, sempre foi, como eu disse, existe um preço, né, para tudo isso, nada vem de graça. Então, a minha vida sempre foi muito puxada, assim, se eu chegar aqui e disser, poxa, minha vida foi tranquila, foi um mar de rosas até chegar aqui, não foi, a gente sabe. Para você ter noção, quando eu entrei no banco, isso foi em 2012 e 2013. Eu saía às 5h45, eu trabalhava numa cidade da região metropolitana de Curitiba, né? Saía às 5h45 da manhã de casa, chegava lá, trabalhava das 7h à 1h, voltava para casa, chegava ali 2 horas, fazia academia, estudava para concurso, fazia cursinho e afins, faculdade à noite, saía quase 11 horas, cansado, faculdade federal, ainda tinha uns professores sacana lá, tinha um professor Azor, você vê essa entrevista, um grande beijo para o senhor, mas que o senhor sacaneava a gente na chamada, o senhor sacaneava. Professor Azor chegava lá quase 11 horas e meu nome é R. E ele sempre começava a doar, mas a chamada do Azor levava uma meia hora, porque ele começava lá, Adriano da Silva Rodrigues, tal, esperava, tá aí, tá. E a Federal tinha 100 alunos na sala, então ficava uns 15 minutos, meia hora. E aí, eu sempre me envolvi muito com um cara que me inspirou, assim, que inspirava, acho que todos os brasileiros nas manhãs de domingo, que foi o Ayrton Senna. Então, eu sou um cara apaixonado por Ayrton Senna. Se você perguntar qualquer detalhe da vida dele, eu já estudei muito a vida dele, porque ele trouxe diferenciais para a Fórmula 1 para ser quem ele foi, né? Então, ele trouxe, por exemplo, a questão do preparo físico. Os pilotos, naquela época, não faziam preparo físico. O Ayrton Senna, não me lembro se era Nuno Cobra, ele Era o teve um Nuno. preparador físico muito bom. Ele foi treinado pelo Nuno Cobra, sim. Tá. Exatamente. Então, e ele começou a mudar a realidade, ele sempre falava muito. Eu preciso achar um equilíbrio entre corpo, mente e espírito. E isso sempre me tocou muito e eu comecei a notar que realmente o que ele falava na minha vida ali fazia muito sentido. Não tem como eu, enquanto empresário, tomar uma quantidade grande de decisões, mantendo minha cabeça sã, minha mente sã, né? Se eu não tiver um bom preparo físico, se eu não estiver correndo, não tiver com o meu cérebro oxigenado, não tem como eu me desenvolver, e afim, se eu não tiver com o meu lado espiritual, e aqui a questão de Deus ou não, acho que é muito particular de cada um, mas se você não tiver com a tua fé, seja fé em você mesmo, em alguma coisa, com suas crenças bem organizadas, até porque isso é físico também, né? Então, querendo ou não, assim como tem gente querendo o nosso bem, tem muita gente querendo nos passar rasteira, e eu passei por muitas coisas, assim, ao longo dessa jornada, de gente querendo me derrubar, que eu fiquei olhando e falei, cara, qual que foi, sem propósito, sem motivo nenhum, simplesmente para ver você cair, assim, sabe? Então, eu entendi esse equilíbrio, essa necessidade de ter um corpo legal, saudável. Então, sempre fiz exercício físico. Hoje faço natação, faço academia, jogo tênis, jogo futebol com meus amigos. Todos os dias, pelo menos, uma atividade física eu faço. Eu me encontrei no lado espiritual na igreja, cristianismo daí. Não sou católico, não sou evangélico, eu sou cristão. Encontrei propósitos dentro da Bíblia ali e afins, então eu sei filtrar um pouco ali o lado ser humano, né? Porque às vezes tem alguém pregando, alguém orando, e está o lado ser humano do que está na palavra ali, o projeto. Eu acredito muito nesse projeto de algo maior que a minha pessoa, que meu indivíduo, Rafael Rodrigues, né? E o lado mental também eu faço uma preparação, seja na academia ali, correndo em esteira para manter meu cérebro ativo, seja de vez em quando fazendo uma viagem legal,
saindo num restaurante bacana, o lazer conta muito, faço um acompanhamento com uma psicóloga, onde eu me encontro enquanto indivíduo, então ela me mostra coisas que às vezes eu não estou vendo. Aqui no Brasil há um preconceito muito grande, né? Quando você fala, eu estou fazendo um acompanhamento, todo mundo já olha, ó o louco aí, chegou o louco, né? Mas não é isso, gente. É importante cuidar da nossa mente, ter tudo muito equilibrado, né, dentro do corpo, porque isso nos dá mais eficiência e faz com que a gente atinja melhores resultados. Você tem que enxergar tudo isso como uma preparação para você atingir melhores resultados e mais rápido. Não, eu acho que é exatamente isso. É impossível ter performance no nível que a gente está falando, no nível que você está entregando, no nível que você está tocando, se você não conseguir tomar conta da sua mente, tomar conta do seu corpo. Então, eu acho que se engana quem acha que psicólogo é somente para quem tem um problema mental, né? Vamos dizer assim, para qualquer pessoa, né? Exato. Rafael, eu queria só entender o seguinte: onde você está se vendo? Onde você se vê no futuro? Onde você quer chegar? Você já definiu um objetivo, talvez de 5, 10 anos? Como você tá, como você tem isso para você? Então, isso eu fiz algumas transições, né? Eu acho que todo mundo chega uma hora que você para na tua vida e você começa a refletir, né? Poxa, mas eu tô no piloto automático, indo sem nenhum lugar, sem nenhum rumo, ou eu tenho um propósito, qual que é o sentido da minha vida? Eu acho que essas são perguntas importantes para qualquer pessoa responder, porque isso vai dizer muito sobre você, sobre como você vai planejar o teu futuro. Então, essa é uma das dicas que eu dou para todo mundo, assim, primeiro de tudo, sente de vez em quando, seja no seu relacionamento com a sua esposa, seja nos seus negócios, seja em qualquer lugar, e faça planejamento. Entenda como foi até aquele momento e para onde você está indo, e trace estratégias para ser mais eficiente. Então, isso a gente faz em todos os negócios. Eu trago essa questão do planejamento muito forte, porque existe um ditado que diz, né, que quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, a gente tem que ter metas muito claras, assim. E eu, na minha vida, a gente, quando nasce, você tem uma visão de mundo muito individualista, né? Você acha que tudo é para você, tudo gira, não sou filho único, mas tudo que você está construindo, eu estou trabalhando para ter o meu dinheiro, para eu comprar o meu carro, a minha casa, as minhas coisas. Eu tenho uma cena quando eu era novinho, que foi, eu lembro até hoje, quando eu fecho os olhos, que a primeira vez que eu andei de avião, e o avião subiu, né? Chegou na cabeceira da pista, subiu, e eu olhei para a cidade, assim, na janelinha pequenininha do avião, né? E eu falei, caramba, cara, eu acho que eu sou um nada perto disso tudo, né? Então, para o Estado, se eu morrer aqui ou não, eu sou só uma estatística, não vai fazer diferença nenhuma, né? E aquilo me colocou muito no meu lugar de, cara, você é muito pequeno perto do mundo, perto do universo. Então, né, o próprio planeta Terra, o nosso sistema aqui é muito pequeno perto de coisas que existem que a gente não tem nem noção. E aí houve um ponto da minha vida que eu comecei a ser mais pelos outros, assim, do que por mim. Lógico, a gente tem nossos objetivos individuais, mas eu entendi que correr atrás só das coisas que eu queria era muito pouco, assim, para deixar nessa terra, e que a vida é única e afins. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a descobrir que eu, enquanto indivíduo, me unindo com outros indivíduos, porque uma empresa é isso, é você, enquanto gestor, contratando pessoas, delegando funções e afins, construindo algo muito maior, que eu poderia tocar mais pessoas, então, que com uma empresa eu teria um poder muito maior de fazer doações, por exemplo, para instituições de caridade, trabalhos voluntários e afins, ter capital de uma forma muito maior do que eu, enquanto indivíduo, só tirando uma parte do meu salário. Então, eu comecei a entender o poder de você criar grupos, comunidades maiores, e o quanto esse todo pode transformar o resto, sabe? E aí, hoje eu estou nesse estágio aí de construir esse todo, por isso construindo muitas empresas, não só com objetivo financeiro. Chega uma hora da vida que você conquista, né? Eu tinha, com 17 anos, um plano. Eu queria ter um carrinho bem simples, podia ser um Palio, qualquer carro, e um apartamentinho. Para mim, esse era o topo da vida, né, financeira. E hoje eu vejo, com 30 anos, já construí muito mais do que eu sonhava. Então, chegou uma hora que eu falei, puxa, mas não é só dinheiro, é muito mais que isso.
E também não é deixar meu legado, meu nome na história, muito mais que isso. Acho que o Steve Jobs, o propósito dele, quando ele criou o iPhone, quando ele revolucionou ali uma parte da tecnologia, não era só deixar o nome dele na história, sim transformar realidades, que foi o que aconteceu, né? Que a gente tem até hoje aparelhos maravilhosos. Olha como mudou nossa relação, ele, Bill Gates, Elon Musk, agora que está lançando satélites que no futuro de qualquer lugar do mundo a gente vai ter acesso à internet e afins. Então, acho que eu estou arrumando, lógico, sei que existe um caminho muito grande para chegar nessas pessoas e que não é fácil, nem sei se vou chegar lá um dia, mas eu estou arrumando agora. O meu objetivo é construir algo maior aí, deixar alguma coisa para a sociedade como um todo, com as empresas e afins, e não com o meu nome. É como eu brinco com meus funcionários, né? Eu digo, a gente trabalha aqui em prol de uma marca, que é a Kalash, em prol de uma empresa. Eu hoje sou administrador, amanhã eu posso estar em outra empresa, eu posso sair, posso vender a Kalash, e a Kalash vai continuar, e eu vou olhar para trás e vou falar, poxa, um dia eu comecei essa empresa no quarto da minha avó, apenas com um telefone, fazendo ligação, oferecer registro de marca, e olha hoje aonde a empresa chegou, já com outros gestores e afins. Então, eu entendi que existe algo muito maior e eu estou jogando esse game aí, que eu acho maravilhoso, né? Chega até a me arrepiar só de falar de negócios e afins. É minha vida hoje viver disso e pensar estratégias, decisões, como crescer e tudo mais. Ah, que legal ouvir isso, de verdade. E, Rafael, você teria algum conselho para dar para quem está, por exemplo, na CLT ou quem está começando a carreira e quer empreender? Qual seria seu conselho para esse público? O começo é o mais difícil de tudo. Eu estava vendo uma entrevista do Roberto Justo e ele conseguiu sintetizar bem isso, porque o começo é como entrar no mar, você tem que passar a marola ali e afins, e aonde você leva mais porrada e vem onda e te derruba e te joga de novo lá para o começo, e você tem que remontar a empresa, remodelar e tira daqui, tira dali, e você erra muito, porque o começo é para isso mesmo, é para você errar, realocou dinheiro errado e afins, mas é importante que você erre no começo, tenha ciência de que você vai começar, vai ser difícil, vai ser duro, e você vai errar muito no começo, para que lá no futuro, a hora que você estiver no mar aberto, você consiga remar para vários lugares ali de uma forma muito mais sólida, muito mais tranquila. Então, primeiro de tudo, entenda o porquê você está começando a empreender, você que está aí do outro lado da tela, né? Qual que é teu objetivo de vida, qual que é teu propósito, se realmente você tem esse perfil empreendedor de correr riscos, se você tem a possibilidade, porque no empreendedorismo, quando você começa, pode ser que você acerte de primeira, pode ser que você fique um bom tempo quebrado até você conseguir acertar em um modelo de negócios. Então, se você tem esse perfil de viver com pouco, de segurar daqui, apertar dali, até acertar um modelo de negócios legal, ideal, que faça sentido para você, e aí, depois disso, é só correr atrás do principal, né, que é desenvolver, crescer o negócio ali, afins, vai ficar mais fácil. Mas o principal, plano de negócios, tá? Um bom plano de negócios no começo, principalmente nessas dificuldades que a gente enfrenta do começo, ele vai abrir portas de network, conversa com muitas pessoas, a gente vai lançar um canal de negócios aí, e tem vários já outros canais, né, bons no YouTube para a gente usufruir. Tem livros, hoje em dia a gente tem o acesso a autores brilhantes, é como se você estivesse conversando com o próprio autor ali por meio de livros, né? Então leia bastante, estude. Esse é outro detalhe importante, tá? Se tem uma coisa que eu nunca parei na minha vida foi de estudar. Quando a gente está lá no colégio, né, no Vinho, principalmente na área pública, a gente acha que vai fazer uma faculdade, eu vou ter minha profissão e aí tranquilo. O mercado hoje mudou, é tudo muito mais dinâmico. As pessoas não param mais de estudar porque o conhecimento e a sociedade, nessa era da informação da internet, vem se transformando muito rápido. Então, você tem que ter noção que você sempre vai ter que estar estudando, sempre se redescobrindo, inovando, e junta um pouco de tudo isso, joga num caldeirão e deve sair algo muito bom daí. E quais seriam os livros, ou aliás, quais são os livros que mais te marcaram, que você recomendaria para pessoas? Legal. Eu tenho até alguns livros aqui em cima da mesa. Eu sempre gostei de ler, a leitura sempre transformou muito assim minha forma de ver o mundo. Eu sempre fiquei muito impressionado, né? Porque às vezes a gente pega autores lá de 1800, 1700, 1600 e você fala, puxa,
como esse cara naquela época que não tinha informação que a gente tem hoje conseguiu enxergar isso daqui, ter esse raciocínio, né? E o conhecimento, então me descobri. E isso, no começo eu não gostava de ler e afins, e quando eu descobri que livros, essas coisas abriam portas e encurtavam o meu caminho, eu nunca mais parei de ler, eu nunca mais parei de estudar, porque você consegue se desenvolver, você consegue chegar, eu olho a cada ano que passa, eu olho, puxa, quando eu faço planejamento ali, eu olho, nossa, mas quem era o Rafael do ano passado? E olha o tanto de um ano para o outro que eu cresci, que eu evoluí como pessoa, como ser humano, em vários aspectos. Então, livros eu separei 3 aqui, que são 3 livros básicos para quem está começando, para quem quer se encontrar, que é O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui é maravilhoso para você aprender a mexer a mexer com dinheiro, né, e tudo mais. Então, daqui também que eu tirei um pouco de insight de que com o comércio você vai gerar muito mais dinheiro do que trabalhando como CLT, por exemplo, porque as lógicas são diferentes, não tem limite. Vendendo produtos, a tua margem é maior, o teu tempo ali vendendo, ele é mais otimizado e afins. E também desse livro aqui, ele dá uma dica muito legal, que é a noção de que o dinheiro que você investe, ele é como uma sementinha. Então, você planta a sementinha e vai plantando várias sementinhas, e quando você olha, daqui a pouco você tem um monte de árvores dando muitos frutos. Então, esse livro aqui é fantástico, recomendo para todo mundo, principalmente, ó, para quem não gosta de ler, é um livro super curto, tá? E eu tenho uma dica muito legal que eu utilizo de leitura. Que eu notei que quando eu começava a ler um livro, eu não conseguia absorver as informações porque eu ainda não tinha o conhecimento, eu não sabia do que o livro estava falando. Então, muitas vezes, o que eu faço antes de ler qualquer livro para otimizar meu tempo e para eu não precisar ler 10 vezes o mesmo livro, para absorver bem o conhecimento. Eu leio um resumo do livro antes, ouço um podcast do livro, vejo vídeos no YouTube do livro falando do livro, e quando eu começo a ler, eu já sei do que se trata o livro e eu consigo aprofundar a matéria do livro. Da onde eu tirei isso? Quando eu terminei minha faculdade, eu nunca tinha tido contato com direito quando eu fiz a faculdade. Eu tinha a noção de que se eu fizesse a mesma faculdade de novo, tinha certeza, né? Não a noção. Eu iria aproveitar ela muito mais, porque daí eu ia aprofundar o tema com aqueles professores brilhantes que estavam me dando aula ali e afins, que eu já até mencionei o nome de alguns aqui. E aí, para livro é a mesma coisa. Se você já tem o conhecimento básico e afins, quando você lê o livro, você aprofunda o teu conhecimento, consegue entender as entrelinhas e afins. Então, por isso que eu digo, leia um resumo, leia antes, depois vai para o livro. Outro livro, Napoleão Hill, Quem Pensa, Enriquece. Esse livro também é fantástico, maravilhoso. Aqui o Hill fala, ele vai contando no capítulo ali algumas lições, algumas coisas, e ele vai dizer, a cada capítulo que passa, daqui a pouco você vai pegar o feeling. E qual que é o feeling desse livro? Que existe uma magia para que as coisas aconteçam do universo e afins, que se você tem essa dedicação dentro de você, é uma coisa que você não consegue explicar. Se me perguntarem, inclusive dos funcionários que tem lá na empresa, como que tudo deu certo, tudo aconteceu. Cara, tem coisas que eu programei, tem coisas que o universo, à medida que eu mentalizei tanto aquilo, eu quis tanto que aquilo acontecesse, lutei tanto por isso, parece que o universo fez com que as coisas acontecessem. Você quer trazer lá para Kalash um exemplo prático, gosto de dar muitos exemplos. Marketing, contabilidade, como você vai fazer isso? Nas contratações, eu queria tanto que apareceu uma pessoa que já estava cursando marketing maravilhosa lá, que hoje está no nosso comercial, e apareceu para o financeiro uma pessoa que já estava cursando contabilidade, para a gente desenvolvendo elas até elas se formarem e começar a trazer essas outras áreas para a empresa. Então, quando você quer muito uma coisa, o universo traz, conspira, e esse livro aqui, ele vai dar esses insights. E o que é legal desse livro? A Napoleão Hill, ele estudou mais de 500 caras de sucesso para escrever esse livro, a história, conversou com essas pessoas para entender o que levou esses bilionários, tem aqui Henry Ford, tem uma série de pessoas, o que levou essas pessoas a chegarem aonde elas chegaram. Então, você tem que achar esse conceito do que é suficiente para você ter felicidade, você se sentir bem e afins. Tem muita gente que perde a noção, né, do que é suficiente, e aí a pessoa sai gastando até que ela se vê endividada, né? Acontece, no livro ele menciona, né? Com muitos bilionários, a pessoa tinha bilhões e de repente ela se vê pobre. Como que essa pessoa
chegou nesse nível, né? A ser até miserável em certo ponto. A pessoa acabou perdendo a noção ali do que era suficiente para ela e acabou descambando ali. E também ele mostra uma outra noção, por exemplo, ele menciona aqui, estava lendo até outro dia de novo esse capítulo, do Warren Buffett. Warren Buffett é um dos investidores mais renomados aí do futuro, que todo mundo admira, todo mundo comenta, e todo mundo tem a noção de que ele sempre acertou, ou pelo menos acertou na maioria das vezes. Nesse livro aqui ele tem uma declaração do próprio Buffett de que se ele for pegar as quase 500 ações que ele investiu, ele julga que ele acertou em apenas 5 delas. E essas 5 trouxeram o grande patrimônio, a grande riqueza que ele tem hoje. Então a gente tem noção que a pessoa sempre acerta, né? Sempre está acertando e afins, principalmente em negócios, a gente que está montando empresa, né? Hoje as pessoas olham a Kalash ou esses outros negócios que a gente está montando e não necessariamente eles vão dar certo, mas a gente não precisa acertar em todos eles. Pode ser que tenha algum que quebre e afins, mas a gente acertando em alguns já é o suficiente ali para a gente ter uma vida abundante em vários sentidos. Então, esses 3 livros são livros que eu recomendo para quem, não só para quem está começando, mas para quem já está no nível avançado e nunca leu nenhum desses livros, leia, que são maravilhosos. Eu posso, com certeza, recomendar os 2 primeiros, que os 2 eu já li, eu acho que tem insights muito legais neles também. Agora, o terceiro vai entrar para minha lista de leitura, porque eu ainda não tive essa oportunidade, mas depois do seu comentário, eu com certeza o lerei também. E vou deixar o link na descrição daqui do vídeo, então todos eles vão estar aqui, se as pessoas quiserem depois clicar e encontrar os livros, vão estar aqui de maneira mais fácil. Rafael, uma última pergunta, aliás, não última não, uma das últimas perguntas, que é a seguinte: qual seria seu ponto fraco? Como é que você lida com isso? Então, ponto fraco, eu tenho um ponto fraco, todo mundo olha, né? Eu estudo muito e penso, pô, o cara é super inteligente e afins, né? Mas eu não tenho a facilidade, por exemplo, de leitura. Eu tinha colegas na faculdade que eles chegavam, liam um livro e eles sabiam, você sabe esse tema? Eles sabiam me falar a página que estava, a matéria, a foto e o conteúdo certinho que estava escrito lá. Eu, na faculdade, eu tinha que ler 5, 10 vezes um livro para entender o conhecimento, principalmente de áreas mais técnicas e afins. E a forma de eu lidar com isso é enxergando o problema, né, e buscando alternativas. E daí foi daí que veio a estratégia, por exemplo, dos resumos, ali, de ler resumo antes de ler o livro, ler vídeos e afins. Línguas. Eu tinha amigos poliglotas que falavam 5, 10 línguas com uma facilidade tremenda. Eu, para aprender inglês e espanhol, sempre foi sofrido, muito difícil, errando muito, falando palavra errada, a gente me corrigindo, mas nunca tive medo de enfrentar, assim. Então, é por isso que é legal a gente se conhecer e identificar nossos erros. Todo mundo erra, ninguém é perfeito, mas ao mesmo tempo que ninguém é perfeito, todo mundo tem a oportunidade de reconhecer essa imperfeição e trabalhar de alguma forma para você. Ao menos tem coisas que a gente não consegue eliminar, mas ao menos você reduzir essa diferença ou daquilo ali você tirar um aprendizado e fazer de uma outra forma que para você faça mais sentido ou fique mais fácil. Então, mais ou menos eu tento lidar dessa forma, mas lógico, tenho milhares de defeitos como todas as pessoas, assim como tenho milhares de qualidades e tento trazer um equilíbrio ali e equalizar tudo. Perfeito, Rafael. E, Rafael, agora, uma missão de todos os convidados aqui do canal, que eu acho que é super importante, é sempre trazer outras pessoas que têm uma história interessante para participar aqui e contar a história deles. Você tem alguém para convidar? Já manda aqui o recado para a pessoa no próprio vídeo. Quem você gostaria que viesse aqui contar a história? Legal, Paulo. Eu sou suspeito para convidar pessoas e falar de negócios, principalmente, né? Carreiras e tudo mais, porque como eu tenho empresa de registro de marca, faço muito network, converso com todo mundo, então tenho muitos amigos nessa área, né? Tenho muitas pessoas brilhantes e afins que eu conheço, mas tem um cara que a gente está tendo aí um relacionamento mais próximo, que eu quero até mandar o link desse vídeo para ele com um convite. Eu nem vou falar nada, eu vou mandar só nossa entrevista e depois quero ver se ele assistiu até o final para saber se ele vai aceitar meu convite.
que é o Elias. O Elias é um cara de negócios também. Eu conheci porque ele chegou querendo registrar a marca de uma hamburgueria lá na Kalash, né? E ele é um dos administradores da rede de franquias de hotéis Blue Tree. Então, as 3 que tem aqui em Curitiba, ele faz essa gestão. E não só isso, ele tem a Shelt's Burger, que é uma hamburgueria maravilhosa de Curitiba, que também eu estou auxiliando ele. A gente está desenvolvendo um modelo de franquias para essa hamburgueria, para que a marca Shelt's seja uma marca forte aí a nível nacional. Ele está em um outro projeto com uma sobrinha dele ali, que é uma clínica de estética. Então, ele conhece várias pessoas de negócio, ele faz essa ponte ali entre a pessoa que quer investir e a pessoa que quer montar um negócio, ele identifica os potenciais investidores e une com essas pessoas que têm já um preparo físico, uma loja que estão começando um negócio. Você pode, mostrando que você é uma boa pessoa, se dedicando na sua empresa, não sei se tem essa possibilidade, mas existe também essa possibilidade de dentro da própria empresa você receber uma proposta de ser sócio, adquirir uma parte daquela empresa, adquirir uma franquia. Muito falta às vezes o conhecimento, alguém nos indicar e nos mostrar que existe esse caminho. Eu digo isso porque eu, enquanto trabalhava, eu não tinha essa visão. Nunca ninguém chegou e me falou: olha, se você trabalhar, sei lá, no setor privado, nessa empresa X, tem a possibilidade de você virar sócio e dono dessa empresa aqui no futuro. Então, isso é bem legal, e o Elias, certamente, ele vai compartilhar essa história em detalhes aí com vocês. Perfeito, estou curioso para ouvir. E, Rafael, para quem quiser continuar a conversa com você, ter contato, talvez fazer algumas perguntas que a gente não fez aqui, tem alguma rede social que você utiliza mais, que você poderia disponibilizar para as pessoas? A gente vai lançar alguns canais ali. Então o canal que a gente vai lançar nesse segundo semestre, obviamente a gente, primeiro de tudo, enquanto trabalha com isso, já registrou a marca, né? Já está lá com o canal no YouTube. Minuto de Direito, desculpa, Minuto de Direito é de uma amiga minha, Minuto de Negócios o nosso. A Minuto de Direito é da Mariana também. Quem gosta da área jurídica, siga lá o Minuto de Direito, ou Minutos, não sei se é no plural, que ela fala só sobre direito, e a gente criou agora, até foi uma inspiração no canal dela. Ela fala só sobre direito, dá dicas sobre direito e afins. A gente vai dar dicas sobre negócios. Também vamos subir vídeo no canal da nossa empresa de registro de marcas, que é a Kalash com K, K-A-L-A-S-H-I, Kalash Marcas e Patentes. Tem o site kalashmarcas.com.br. Tem o Instagram da Kalash, tem o meu Instagram, que é Rafael Luiz com Z Rodrigues, meu nome. O arroba é Rafael Rodrigues CWB de Curitiba. Lá no Instagram também a gente vai começar a movimentar. Vai ter TikTok e afins. Então, pelas redes sociais aí, se pesquisando sobre negócios, uma hora você vai cair no meu canal. Mesmo que você não lembre, você vai falar: poxa, esse cara aqui eu vi lá na live do Paulo, porque a gente já tem uma expertise de anos anteriores, que eu já trabalhei um pouco no segmento de vídeos e afins. Então, provavelmente, os negócios vão acontecer um pouquinho mais rápido. E esse é mais um detalhe, tá? A gente tem um canal que é Recomendo Gourmet, só de comidas e afins, que a gente começou, fez a experiência ali para aprender um pouco esse setor alimentício, né? Que é uma das empresas que a gente vai lançar agora, e até para eu desenvolver a ponte com os empresários. Então, a gente chegava lá para eu conhecer um pouco essa área de alimentos, para eu poder montar meu negócio, chegava lá para gravar para o canal, divulga de graça o canal do cara, muitas vezes até pagava a comida lá e afins. Tinha gente que não cobrava, tinha gente que ficava maravilhado, teve vídeo que bombou, teve vídeo que teve poucas visualizações. Então, foi um local de aprendizado aí há 2 anos atrás muito grande, mas é um projeto que a gente também vai reativar. Então, para quem quer conhecer um pouco do lazer, né, o que a gente faz no nosso lazer, que restaurante que a gente frequenta, para onde que a gente viaja, afins, a gente vai reativar esse canal aí, Recomendo Gourmet, no segundo semestre. Um dos vídeos que a gente vai subir, inclusive, só para dar um spoiler aqui para o pessoal, é um vídeo que a gente gravou lá no bar do Zeca Pagodinho, no Rio de Janeiro. Inclusive, no local que a gente vai abrir aqui em Curitiba, é o local onde está vindo uma franquia do bar do Zeca aqui para Curitiba. A gente vai estar do lado ali do bar do Zeca. Então, já estou dando também mais uma dica da onde que vai ser, que a gente vai lançar aí a nossa sede, nossa primeira filial, né? E a grande matriz desse novo projeto. Não registramos a marca ainda do alimentício, por isso não posso falar aqui. Vamos registrar aí nos próximos dias. E basicamente
acho que consegui passar um pouquinho, né? Tinha muita história que eu queria ter contado ainda, mas o tempo é reduzido, não deu, mas vocês vão encontrar no meu canal. Depois quero aproveitar e já vou estender ao vivo aqui o convite para o Paulo. A gente vai ter podcast. Para mim vai ser um prazer, Paulo, se você puder participar e compartilhar um pouco da tua história com a gente também. Acho que vai ser muito legal. Vai ser um enorme prazer e eu espero que a gente possa ter esse bate-papo presencialmente, né? Novamente. Quem sabe um pulo em Curitiba, a gente grava uma segunda edição para você contar algumas das outras histórias que ficaram faltando, a gente grava uma participação para o seu podcast também, vai ser um enorme prazer. Que legal. Bom, para quem está ouvindo até agora, que escutou essa história fantástica do Rafael, eu convido você que se inscreva no canal para escutar outras histórias como essa. E esse foi o podcast Carreira e Negócios com Rafael Rodrigues. Rafael, alguma palavra de encerramento? Eu só quero agradecer a todo mundo aí que participou, né? Seja nos comentários embaixo, que já se inscreveu no canal no YouTube, que está seguindo aí no Spotify e nas demais redes, quem acompanhou um pouquinho aí da nossa história, da nossa trajetória, e dizer que foi um prazer poder passar alguns detalhes, algumas coisas em uma hora aqui que eu vivi. Um mínimo de conhecimento que eu consegui transmitir para mim já me satisfaz, já é suficiente, porque eu quero que um dia quem está assistindo esse canal chegue e fale: poxa, naquele dia lá você me inspirou a começar meu negócio, ou a começar minha carreira em concurso público, ou a enxergar a lógica diferente dentro da minha empresa, que eu podia ser sócio, ou a me dedicar muito mais na minha empresa, e hoje eu tenho um cargo muito melhor. Acho que esse reconhecimento, apenas esse comentário, só de saber que eu ajudei a transformar alguma história, para mim já é o suficiente, já é mais do que suficiente, e já dá sentido aqui para a minha participação. Perfeito, perfeito. Bom, fica também um convite para o segundo bate-papo, que a gente já falou que a gente vai ter que organizar, tem muito assunto aí para a gente poder explorar no futuro. E a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um forte abraço.